Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre oração subordinada adverbial, tá bom? Vamos lá? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem função de adjuntos adverbiais, tá certo? E elas vão ali dentro do período composto. Então, vejam as aulas anteriores que nós já falamos sobre período composto, tá certo? Como você já deve ter estudado, né, o período composto é aquele que ele possui o quê? Duas orações ou mais, tá certo? A oração, para recapitular aqui, é aquela que possui um verbo. Se a gente tem um verbo ali dentro daquele período, é uma oração. Se tem mais de um, são duas orações, e assim sucessivamente, tá certo? E o período se faz através dessa presença dessas orações. Se tem mais de uma oração, é o composto, né? A gente encontra ali o período composto, o simples ou o composto, tá bom? Então, além disso, você também deve lembrar-se que essas orações ela pode se relacionar de duas formas, por coordenação ou por subordinação, tá? Aqui nesse foco, nesse texto, né, nós vamos ficar com a subordinação, tá certo? Quanto à função de adjunto adverbial que as orações elas podem assumir no enunciado, tá? Tais orações nessa função são chamadas de orações subordinadas adverbiais, tá? E elas são classificadas ali conforme as circunstâncias que elas vão exercer dentro daquele contexto, tá bom? Então, dependendo da circunstância, ela pode ser causal, né? Causais podem ser comparativas, podem ser concessivas, podem ser também condicionais, conformativas, consecutivas, podem ser finais, proporcionais, temporais. Então isso aí vai depender do quê? Do contexto ali de que está sendo usado aquele enunciado, aquele texto, tá bom? Então, de acordo com o contexto, cada oração ali subordinada adverbial, ela vai ter uma circunstância a ser classificada, tá certo? Então, vamos ver cada uma aqui, tá? De forma breve. Então, as causais, né? Elas indicam uma causa, né? A causa da ação expressa na oração principal. As conjunções causais, elas são o porquê, visto que, como, uma vez que, posto que. Então, são alguns exemplos aí de orações causais, tá bom? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. A cidade foi alagada porque o rio transbordou, né? Isso aqui faz parte, inclusive, do nosso contexto atual, né? A cidade foi alagada porque o rio transbordou. É oração subordinada adverbial causal, né? Uma causa ali que está explicando que a cidade foi alagada. Aí o motivo dela ali, tá certo? E as consecutivas, elas indicam que uma consequência do fato referido na oração principal. Então percebem aí que sempre elas vão estar complementando a principal, por isso elas são subordinadas, né? Se você é subordinado é porque você responde a alguém. Nesse caso aí elas respondem à principal, né? Então, as conjunções concessivas são embora, ou consecutivas, né? A de cima. As conjunções consecutivas são que, né, precedido de tal ou tão, tanto, tamanho, tá? De sorte que, de modo que, tá? Uns exemplos aqui. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Tá vendo ali o tão e o que logo em seguida? Tão cara que ela desistiu da compra. Então, são sempre essas expressões tal ou tão, tanto, tamanho, o que sempre vai vir ali juntinho com essas expressões, e logo você já vai pressupor que é uma consecutiva, tá? E as concessivas, elas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. Então, as conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, com quanto que. Então, quando você quer dizer o que ali?
quando você quer dar você disse alguma coisa e de repente você quer contrapor aquilo ali que você disse anteriormente. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos, certo? Vamos lá? Conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo, entenderam? E aí vai, tá? Exemplo, tudo ocorreu como estava previsto, tá bom? Comparativas ali de comparação são aquelas que vão expressar essa comparação dos termos da oração principal. E essas conjunções comparativas são o como, o que, o do que, tá? Ela tem também, ele tem estudado como um obstinado, né? Ele tem estudado como um obstinado, né? Ou ele estuda como um obstinado, tá certo? Então tá fazendo essa comparação, esse como aí tá comparando, tá certo? Ele estuda como um obstinado, tá certo? Finais exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, né? O que também, porque também pode ser usado, tá? Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Então sempre ela vai buscar ali uma finalidade, um objetivo dentro daquela sentença ali, tá bom? Então, né, como nós vimos aí, esses são alguns exemplos, né, de expressões de orações subordinadas adverbiais, tá? E vocês podem pesquisar outros exemplos para se aprofundar melhor, para compreender melhor cada função aí dentro do seu contexto, tá? Vocês viram aí que algumas expressões, que alguns exemplos, eles se repetem dentro dentro de cada função, tá? Pode ser comparativa, pode ser final, né? Pode ser usado também lá em outro, entendeu? Depende muito do contexto, porque, como a gente sabe, na língua portuguesa, o contexto ele vai determinar muita coisa. Nem sempre aquela palavra ou aquela expressão ela vai ser própria daquela classe, tá? O contexto pode mudar ela para uma outra classe. Por isso que é importante a gente sempre estar ligado ali dentro do contexto para conseguir compreender essa função, tá certo? Então, observem bem, anotem aí esses exemplos, tá? Esses exemplos de cada uma dessas orações, tá? Subordinadas adverbiais, tá bom? E estudem, tá? Treinem, porque é treino mesmo, tá certo? Aí que eu trouxe também alguns para vocês visualizarem que nós temos aqui também algumas orações subordinadas adverbiais que elas podem se apresentar ali na forma reduzida. Nós vimos na aula anterior que a gente tem a forma reduzida, né, em outras orações subordinadas. E aqui na adverbial também não é diferente, tá? Quando a gente está falando de forma reduzida, nós vamos ali para o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, tá bom? São as formas nominais do verbo. Tá? Lembrando que, para vocês saberem o que é isso, vocês têm que estudar verbo, tá? Se vocês não sabem, vão aí na plataforma, vá lá na plataforma, busque essa aula de verbos, tá? Para vocês atualizarem, tá certo? Então, vamos ver aqui uma oração subordinada adverbial condicional que seja reduzida de gerúndio, para vocês lembrarem o que é o gerúndio. Olha aqui, pesquisando, aprenderemos mais sobre a crise migratória mundial. Vejam ali o verbo, está grifado, está pesquisando, ele está na sua forma reduzida de gerúndio, termina em ando, lembra? Ando, endo, indo, são os gerúndios, tá? E ela é uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Pesquisando, aprenderemos mais sobre a crise migratória. Ou seja, você só vai aprender sobre a crise se você pesquisar, tá? É uma condição. Vamos ver aqui um outro.
uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Vamos ver? Distribuídos os projetos pedagógicos, cada professor elaborou as atividades das suas disciplinas. Tá? O particípio é aquele que termina em a, do é, do ido, tá? Lembram? É uma forma nominal também. Então, distribuídos ali os projetos pedagógicos, cada professor elaborou as atividades das suas disciplinas. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, tá certo? E a próxima, oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de infinitivo. Apesar de estudar muito, Lucas não passou na prova final, tá? O infinitivo são aqueles que terminam em AR, ER, IR, lembram? Também é o mais familiar para nós, né? Aquele que está mais próximo ali do dia a dia. Essa forma aí terminal, né? Tá certo? Apesar de estudar ali dois verbos, né, juntos, tá? Locução, né? Locução verbal, temos aí, né? Lucas não passou na prova, tá? É uma concessiva reduzida de gerúndio. Então, vamos para o nosso exercitando. Vamos ver aqui. Ó, vamos classificar aqui essas orações subordinadas adverbiais. Você será aprovado porque estudou muito. E aí? É uma oração subordinada adverbial causal, né? Uma causa aí. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. E aí, oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Oração subordinada adverbial condicional, né? Uma condição, tá? Fui aprovado, embora não tenha estudado muito. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Essa daí tá fácil, hein? E aí, oração subordinada adverbial final, a fim de que, né? Então, vocês podem voltar, né, no vídeo, tá? Vejam lá o conceito de cada uma e tentem compreender melhor, tá? Treinem, busquem outros exemplos para vocês se apropriarem disso aí, tá? Lembrando que as orações subordinadas adverbiais é porque nós estamos tratando de quê? De advérbios, tá? Então, vocês voltem, qualquer coisa, voltem lá nas classes gramaticais para compreender melhor isso aí, tá? Os advérbios têm relação com tudo isso aí, com tempo, com modo, com lugar. Por isso, cada um desses aí, cada oração, ela vai ter uma relação com uma classe gramatical daquela ali, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima, tá bom?